Uma nota conjunta foi assinada por entidades representativas dos policiais militares, divulgada em defesa do tenente Albuquerque, da Polícia Militar. O policial foi afastado das funções depois de prender o professor de História e secretário estadual do PT, Arquidones Bites Leão, por estar com uma faixa no carro em que estava escrito "Fora Bolsonaro genocida". O caso aconteceu em Trindade e o professor chegou a ser encaminhado para a Polícia Civil e depois para a Polícia Federal em Goiânia, mas foi liberado porque a Polícia Federal entendeu que não se enquadrava à Lei de Segurança Nacional, por não ter vislumbramento de base legal. Para avaliar essa decisão e também sobre a nota que foi divulgada, a gente conversa agora com o presidente da Associação de Subtenentes Sargentos do Estado de Goiás, a ASEGO, presidente da ASEGO, subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus. Subtenente, obrigado pelo contato aqui, presidente, pela entrevista. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. É um prazer falar para os amigos ouvintes da Rádio Sagra. Presidente, o governo, a Secretaria de Segurança Pública, divulgou uma nota e depois também com outras manifestações, confirmando o afastamento do policial e que ele vai responder a um inquérito policial por conta da conduta, para apurar a conduta dele nessa prisão do Arquidones lá em Trindade. E a secretária também disse que não coaduna com qualquer tipo de abuso de autoridade. A ASEGO discorda da Secretaria de Segurança Pública? Olha, primeiro é importante esclarecer que ninguém coaduna com abuso de autoridade, mas no nosso entendimento não ocorreu abuso de autoridade, pelo contrário. O tenente Albuquerque, ele agiu com muita calma, sem exaltação, né? Ele emanou uma ordem legal, que está exatamente descrita no artigo 26 da Lei 7170, que não foi revogada, pelo contrário, está em vigor, para tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente denunciou um deputado federal exatamente nessa lei. Então, o policial militar, ele agiu com estrito cumprimento do dever legal. Então, nós, enquanto entidade representativa em que o tenente Albuquerque é associado, estamos com o nosso aparato jurídico para prestar toda a assistência jurídica necessária. O devido processo legal, a instauração de procedimento administrativo é algo muito comum no serviço policial militar. Então, o que constatamos nessa ocorrência é que ele realmente atuou dentro da legalidade. Acusar alguém de genocida, de homicida, de ladrão, de corrupto ou coisa parecida é uma calúnia, porque genocídio é crime, existe uma legislação específica, a Lei 2889 de 56 trata do genocídio no Brasil. Então, quando alguém é acusado não só de genocídio ou pela prática de qualquer outro crime, cabe o policial militar, ao deparar com essa ocorrência, agir de ofício, porque emana da lei. Então, ele tem que cumprir os requisitos, encaminhar para a Polícia Federal, que é o que diz a lei no próprio artigo 31, e a ação do policial ela foi legal e, portanto, nós, enquanto entidade representativa, temos que dar apoio necessário nesse momento. Nós não discordamos de opinião de ninguém. Nós vivemos num país democrático de direito. Então, cabe a entidade representativa do policial militar prestar toda a assistência que ele necessita nesse momento. Mas a própria Polícia Federal não viu o crime, presidente. Olha, Rubens, a partir do momento que o policial militar cumpriu o seu papel, conduziu a delegacia e o delegado ou a autoridade policial fez o seu juízo de valor, encerrou-se a ocorrência policial militar. Então, quantas são as ocorrências que nós encaminhamos para a delegacia de polícia e após o trâmite processual ele é absolvido? Não cabe a nós, policiais militares, já fazer uma interpretação sobre a imputabilidade ou culpabilidade do autor. Cabe a nós, deparando com o fato descrito na lei como criminosa, conduzir a delegacia. Conduziu a partir dali,
a interpretação é da autoridade policial. No último sábado, a gente viu lá uma série de manifestações do Brasil inteiro, mais ligadas à esquerda, de oposição ao presidente Bolsonaro, com várias faixas, mensagens, inclusive com esses e outros apontamentos de crime pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive esse de genocida e outros. A Polícia Militar acompanhou essas manifestações. Por que não houve prisões nesse sentido? Olha, isso aí, infelizmente, essa pergunta deve ser direcionada ao comandante do policiamento naquele evento, né? Aqui hoje cabe a mim deixar bem claro a defesa irrestrita e o apoio ao Tenente Albuquerque e a toda a equipe. Quanto à ocorrência, ao fato citado aí da manifestação, isso aí é um fato que ao comandante da operação é que cabe essa pergunta. Cileide Alves. Tenente, a partir de agora, significa que qualquer cidadão que estiver com um adesivo Bolsonaro genocida pode ser preso por qualquer policial militar, já que o senhor diz que exibir um adesivo ou chamar o presidente de genocida é um crime? Acho que travou aqui o contato com o presidente da SEGO, né, da Associação de Subtenentes, Soldados e Sargentos da Polícia Militar aqui do estado de Goiás. Nós estamos conversando sobre a decisão, né, de um policial militar de prender um dirigente partidário, um petista, na cidade de Trindade nesta segunda-feira, por conta de uma faixa no carro desse dirigente partidário, exatamente com esses dizeres: fora Bolsonaro genocida. A Polícia Militar emitiu uma nota repudiando a ação, a Secretaria de Segurança Pública também, mas entidades aí de classe, né, que representam policiais militares, apoiaram o Tenente Albuquerque da Polícia Militar, e é sobre esse assunto que a gente conversa com o presidente da SEGO, o subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus. Voltou ao contato. Cileide, repita a pergunta, por favor, não sei se ele ouviu a pergunta antes do contato cair. Eu perguntei, tenente, o seguinte: a partir desse seu entendimento, havia crime sendo cometido pelo professor, o que eu queria saber é o seguinte: todo mundo que hoje anda com um adesivo fora Bolsonaro genocida, ou que diz, ou que critica o Bolsonaro, pode ser preso de ofício por um policial militar que estiver na rua? Cileide, eu vou ser bem claro com relação a essa pergunta sua, e desde já pedir desculpa pela queda no sinal de internet. O policial militar, Tenente Albuquerque e sua equipe, estamos se referindo àquele fato, àquela ocorrência. Existe uma lei. A lei descreve como crime o ato de caluniar os chefes dos poderes Executivo Nacional, Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, e Supremo Tribunal Federal. Se a lei está em vigor, foi recepcionada pela Constituição, o Tenente Albuquerque, naquela ação, estava devidamente amparado. Com relação a faixas, movimento, outras ações, se policiais militares deveriam agir ou coisa parecida, não me cabe aqui, nesse momento, fazer juízo de valor. Me cabe fazer juízo de valor a defesa que a ação do Tenente Albuquerque foi devidamente amparada pelos ditames da lei. Essa lei não foi revogada. O próprio STF, agora nesse inquérito das fake news, está usando essa lei de segurança nacional para reprimir as ações de alguns parlamentares e alguns youtubers. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não houve ilegalidade na ação do Tenente Albuquerque. E se qualquer outro policial militar no Brasil agir de ofício em situação parecida, não haverá ilegalidade, porque ele está devidamente amparado na 7170. Então, se o Estado brasileiro não quer que a 7170 seja aplicada, é só revogar, é só o próprio Supremo Tribunal Federal declarar como inconstitucional, que aí o policial militar em todo o Brasil vai deixar de agir de ofício em ações dessa natureza.
Com relação a outra lei que está numa Constituição Federal, que é superior a essa, que estabelece que as pessoas têm direito a manifestar a opinião, como é que fica? Na hora que se depara, o policial vai prender, quer dizer, se eu falar aqui no ar, Bolsonaro genocida, o policial que estiver me ouvindo pode me prender com base nessa lei, e o meu direito de manifestar a opinião? Quer dizer, a Polícia Militar também não é obrigada a cumprir a Constituição Federal? Olha, você foi muito feliz na sua colocação. Realmente, a Constituição Federal, na hierarquia das leis, ela tem a supremacia. O direito de ir e vir, direito de opinião, são direitos sagrados, são cláusulas pétreas, entendeu? São cláusulas pétreas. Mas a gente precisa observar que o exemplo ele tem que vir de cima. Se o Supremo Tribunal Federal aplica a lei de segurança nacional, ele está dando um recado para aqueles que executam a atividade de segurança pública. Olha, a lei de segurança nacional está em vigor. Então, o que é que precisamos? Precisamos que o próprio Supremo Tribunal Federal declare que a lei é inconstitucional, porque o que fez recentemente foi o contrário. 10-1, o Supremo Tribunal Federal declarou que a Lei de Segurança Nacional ela está em vigor. Então, olha... Tenente, a questão não é se a lei está ou não está em vigor, né? A lei está em vigor. A minha pergunta é, com relação a uma lei superior à lei de segurança nacional, que me dá o direito de manifestar a minha opinião, eu posso ainda assim, eu estou correndo o risco de ser presa por um policial militar que estiver me ouvindo e de ofício resolver me prender porque ele acha que eu estou cometendo uma infração com base na Lei de Segurança Nacional? Essa é a minha pergunta. Eu, por exemplo, se você me acusar agora de genocida, certamente você vai receber um processo judicial. E com base não na Lei de Segurança Nacional, mas no próprio Código Penal, né? Isso poderá ocorrer. Com relação a acusar o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da República de genocídio ou de qualquer outra titulação criminosa, certamente você poderá responder por isso. Agora, não cabe a mim aqui fazer juízo de valores individuais. Cabe a mim aqui defender os policiais militares que agiram dentro da legalidade. E outra coisa, ó, nós, enquanto PM, eu gostaria de deixar bem claro isso, me permita, a atividade nossa é uma atividade típica de Estado, cabe a gente manter a ordem, manter a paz e estabilidade. Em momento algum, nós verificamos alguém falando da biografia do próprio Tenente Albuquerque, que é um excelente policial militar, está no excepcional comportamento há 27 anos, bacharel em Direito, possuidor de vários cursos na corporação, é um pai de família, é um ser humano, é um instrutor de várias disciplinas na academia. Então, a gente precisa observar que ele vai responder o procedimento administrativo, a possível ação, e cabe aguardar o trânsito em julgado para poder fazer esse juízo de valoração se ele agiu errado ou não. Então, nesse momento, cabe a mim, enquanto entidade representativa, colocar à disposição dele todas as ferramentas que eu possa defender O contato da ligação está ruim, subtenente. Realmente o contato da ligação está ruim. A gente imagina que vai estabilizar que logo se estabilize. Isso, está estabilizando. O senhor vai falando, a ligação vai travando, é normal. Com a Cileide também estava acontecendo agora há pouco, mas a gente entendeu o ponto do senhor. Uma pergunta que eu faço, Cileide, subtenente, é o seguinte: mas e a noção de hierarquia? O tenente e a própria associação, mas enfim, o próprio tenente, ele não tem de ficar, não tem de obedecer ao que o comando das forças de segurança aponta, e nesse caso, a Secretaria de Segurança Pública deixou uma posição muito clara ao afastar o tenente da sua atividade. Não há aí um senso de hierarquia de que essa atitude dele foi isolada e não tem relação com a ordem superior na polícia? Olha, eu só acrescento, desculpa um minutinho, que também a Polícia Militar emitiu uma nota dizendo que o ato foi ilegal. Olha, Rubens e Cileide,
A ação policial militar, ela se dá de forma instantânea, muito rápida, né? Quantas vezes nós já deparamos com ações onde tivemos que agir para evitar um mal muito maior, né? Então, quando a Polícia Militar, a própria Secretaria de Segurança Pública manifestou acerca da ação policial naquele momento, foi muito após o fato ter ocorrido, muito após, onde a própria corporação analisou a situação, afastou o policial militar. Isso é compreensível, é devidamente compreensível. Um fato dessa natureza de afastamento é algo muito comum. Por quê? Porque a gente lida com situações imediatas. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês, que nós não estamos aqui para repudiar a nota da Polícia Militar, da Secretaria, do Governo do Estado. Pelo contrário, o que nós estamos aqui é para deixar bem claro que o policial militar, e isso será comprovado ao longo da própria investigação, agiu dentro da legalidade e que ele terá sua defesa garantida através do nosso corpo jurídico. A gente precisa entender isso. E vamos aguardar o final do trâmite processual para aí sim podermos expressar o nosso juízo de valor se ele agiu errado ou não. Vamos esperar o trâmite processual. Ele precisa ter a sua defesa ampla garantida, a ampla defesa, o contraditório, e há uma premissa bem clara que a gente deixa aqui, que o policial militar, e Goiás, por exemplo, ela se destaca no exercício da atividade com muito vigor no cumprimento da legislação. A gente não vê essas arbitrariedades acontecendo com frequência, não, pelo contrário. O que eu quero deixar bem claro aqui é que o policial militar agiu dentro do seu estrito cumprimento do dever legal, e isso será comprovado ao longo da investigação. Bom, então, é uma opinião do senhor, é uma posição do senhor. Agora, presidente, o que eu estou querendo falar sobre hierarquia é o seguinte: um policial que tomar uma atitude semelhante à do tenente Albuquerque, a partir de agora, como é que a associação vê isso? A partir de agora, um policial que tomar uma atitude semelhante à do tenente Albuquerque, não vai estar descumprindo o entendimento muito claro do comando, hierarquicamente, da Secretaria de Segurança Pública e do próprio comando da Polícia Militar? Rubens, sua pergunta foi excelente. Por quê? Nós normalmente conduzimos as nossas ações dentro de um procedimento operacional padrão, e eu tenho a certeza absoluta que o comando da corporação, diante desse fato, imediatamente deverá determinar o comando da Academia da Polícia Militar que atualize esse procedimento operacional padrão para que possa expedir normativa geral para toda a corporação de como deve ser a conduta dos policiais militares diante de fatos dessa natureza. Isso é importante até mesmo para que as ações sejam padronizadas, porque enquanto alguns crucificam o policial militar, outros também elogiam pela ação dele. Então, o que a gente precisa hoje dar certeza das ações, como devemos agir a partir de agora. Isso cabe à própria corporação ditar essas regras gerais, e nós, enquanto entidade representativa, se outro policial militar incorrer em ação dessa natureza ou qualquer outra ação que vier a trazer esse clamor público, nós vamos estar pronto para prestar toda a assistência jurídica que ele necessitar. Bom, primeiro que eu queria esclarecer aqui, tenente, que em momento nenhum está em questão o histórico e a vida profissional do tenente Marlon Albuquerque, né? Eu suponho, não conheço ele, mas eu suponho que seja um policial íntegro e competente para as funções que ele está desempenhando, tanto que ele está alotado lá na sessão dele, fazendo o trabalho dele. Ninguém está criticando e ninguém está julgando a vida do tenente. O que está se colocando aqui é o ato, que está discutindo, é o ato dele de prender um manifestante que estava com a faixa contra o presidente da República. Única e exclusivamente isso. E aí, é disso que eu gostaria de continuar falando com o senhor, pelo seguinte: a lei, como que o senhor se refere, que está em vigor nesse aspecto, e aí é uma interpretação da lei, né? O policial interpretou a lei, ela está em vigor desde 1983.
né? No impeachment da presidente Dilma, houve várias manifestações no Brasil todo, em Goiás também, que ela foi tão xingada ou mais xingada do que está sendo o Bolsonaro agora. E não houve prisão de nenhum manifestante que xingou a presidente Dilma. Havia adesivos, inclusive adesivos muito de mau gosto, né, afixados em muitos carros, e isso foi tratado como um direito de manifestação e nunca a PM prendeu ninguém. Eu pergunto ao senhor, por que a PM agora, um PM agora, prende um manifestante que falou do Bolsonaro é genocida e nunca prendeu um manifestante que dizia que Dilma Rousseff era ladra? Cileide, eu vou continuar me manifestando da forma que manifestei anteriormente. Não cabe a mim aqui fazer qualquer juízo de valor de ações passadas em decorrência de governos. Nós, policiais militares, somos atividades típicas do Estado. A nossa responsabilidade é pela estabilidade da democracia, da ordem, da paz social, e não cabe aqui a mim falar sobre esquerda, direita, ações em favor, defesa de governo, seja ele de qual partido for. Aqui cabe a mim manifestar a respeito da ação da equipe que nós temos a consciência que foi em estrito cumprimento do dever legal. E se eu for me ater essas questões partidárias, governamentais, de ações passadas, a gente vai criar uma celeuma muito grande. O meu papel como representante da entidade é exatamente buscar a paz, buscar apaziguar, até porque nós defendemos uma sociedade goiana que precisa do nosso respeito e da nossa admiração. Então, eu digo para vocês que nós estamos conscientes que devemos defender, através do nosso corpo jurídico, não só o Tenente Albuquerque, mas a toda a equipe. E com relação a esses fatos pretéritos, eu peço a minhas... Travou o contato com o subtenente-presidente da SEGO, Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar aqui do estado de Goiás. A internet estava dando algumas falhas, mas no geral conseguimos entender os posicionamentos do presidente. Presidente da SEGO, Luiz Cláudio Coelho de Jesus. O contato fica assim, ele trava e aí depois ele volta a se estabilizar. Me parece que dessa vez não vai estabilizar. Estou acompanhando aqui, ele não voltou ainda ao contato. Sim, Cileide, diga. Eu tinha mais uma pergunta para fazer para ele, Rubens, e se fosse possível, eu acho que esse é um debate importante e fico feliz que o tenente Luiz Cláudio se dispôs a conversar com a gente, né? Porque esse é um tema que eu acho que relevante e um tema importante. Achei esclarecedor ele dizer que é preciso que a polícia militar estabeleça um padrão, né, um procedimento operacional padrão. Eu acho que isso é relevante, porque o policial age de acordo com esses procedimentos que são estabelecidos pelo comando da corporação. Então, eu acho que aí pode sanar, né, esses comportamentos. Mas, ainda assim, eu tinha algumas questões e queria saber se é possível retomar. Retomou. Presidente, muito obrigada pela sua paciência com a gente, com a internet, né? Eu só tinha mais uma questão ainda. O senhor não quis falar sobre a questão pretérita, né, que eu perguntei a respeito do passado, mas eu vou falar então do presente. Eu queria saber se, quando o presidente Jair Bolsonaro estava fundando o Aliança pelo Brasil, foi montada uma banca lá na associação, na porta das associações de policiais no setor sul, para colher assinatura, obviamente, de associados para se filiarem ao partido do presidente. O tenente Marlon Albuquerque publicou uma foto dele ao lado do presidente da República. A minha pergunta é o seguinte: politicamente, os policiais militares em Goiás estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro? Olha, politicamente, os policiais militares goianos, assim como os policiais militares dos demais estados, estão se fortalecendo enquanto categoria, porque nós sabemos que as principais demandas da nossa categoria se dá no campo político.
E, em decorrência da necessidade desse fortalecimento, onde precisamos eleger bancadas de deputados federais, de deputados estaduais, de senadores, é que nós estamos nos organizando para que, muito em breve, possamos fortalecer a nossa categoria politicamente. E a gente sabe que o processo político eleitoral no Brasil se dá com a obrigatoriedade de estar filiado a algum partido político, principalmente no período das eleições. E quando veio até nós a possibilidade da criação da Aliança pelo Brasil, que é um partido com a sua filosofia diferente, com viés diferente, é claro que abraçamos essa ideia, até porque nós, policiais militares, além de ser um servidor do Estado, nós também somos seres humanos, grupos organizados e cidadãos. Nós gozamos do direito de votar e ser votado. Então, enquanto organização para o fortalecimento político, a Aliança pelo Brasil veio com ideia interessante. Infelizmente, ainda não foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, mas independente de ser aliança ou qualquer outro partido, nós precisamos nos organizar e nos fortalecer para que tenhamos uma bancada forte e possamos defender os nossos direitos. Com relação à sua pergunta, nós queremos dizer o seguinte, que enquanto categoria organizada com viés exatamente no combate à corrupção e num Brasil melhor para todos nós, o que nós vislumbramos é um Brasil melhor para todos nós, né? E hoje nós temos um militar à frente da presidência da República e isso nos inspira muito. Nós temos uma bancada no Brasil de 76 militares eleitos, 2 senadores, 24 deputados federais, então 46 deputados estaduais. Então os militares realmente estão se organizando e com relação à aliança, nós esperamos que ele seja realmente fundado com brevidade e que seja colocado à disposição dos militares que pretenderem se candidatar, apesar que a gente tenha convicção que para 2022 não é possível. Agora, com relação à foto do Tenente Albuquerque com o Bolsonaro, Cileide, é um sonho de todos nós tirar uma foto com o presidente da República, né? O presidente Bolsonaro, ele é um mito, ele é um ícone a nível de Brasil. Assim como o presidente Lula também foi um ícone para várias categorias de trabalhadores no Brasil. Então, quando um policial militar tira uma foto com o presidente da República, que é um capitão do Exército, é algo para a gente muito gratificante, porque é uma referência termos no Brasil um presidente oriundo da carreira militar. Isso não influencia as nossas atividades, porque nós temos a convicção que a nossa atividade típica de Estado é uma atividade de responsabilidade e manutenção da ordem da paz social. Para tanto que um fato dessa natureza que aconteceu, a própria Polícia Militar, de pronto, afastou o policial militar até que o fato seja apurado. Então, a gente não mistura política com atividade policial militar, a gente deixa bem claro. Pois é, então essa opção, né, do que o senhor está dizendo, pelo partido do presidente da República, essa simpatia grande que os militares têm pelo presidente da República, indicam que a base da Polícia Militar em Goiás hoje, ela é bolsonarista? Olha, indica que a base da Polícia Militar hoje busca um Brasil melhor para todos nós no combate à corrupção, né? E o que a gente está vendo é que o presidente Bolsonaro, sim, está trabalhando incansavelmente para um Brasil melhor e especificamente no combate à corrupção. E isso não é um desejo só dos policiais militares, mas de toda a população brasileira. Nós queremos um Brasil melhor para todos, né? Nós queremos que o nosso recurso financeiro oriundo da arrecadação de impostos seja realmente aplicada em benefício da coletividade. Então, por isso que hoje a gente entende que o Brasil está tomando um rumo interessante quando diz respeito ao combate à corrupção. Tenente, o presidente Jair Bolsonaro costuma sempre dizer meu exército, né, se referindo não apenas ao exército regular, mas também a essas bases das polícias militares existentes no Brasil e pelo que eu estou vendo, pelo que o senhor está falando, Goiás é uma delas. Eu pergunto, a Polícia Militar de Goiás se considera
do Exército do presidente Jair Bolsonaro? Olha, isso aí é uma palavra que sai do coração do presidente Bolsonaro, que a gente precisa respeitar, assim como a gente respeita o próprio governador Ronaldo Caiado falar minha polícia. Isso é natural, porque o chefe, o comandante em chefe da Polícia Militar em Goiás é o governo do estado, assim como os governadores dos respectivos estados. E nós somos uma polícia estadual. Com relação ao Bolsonaro, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, e por isso que ele fala o meu exército, as minhas Forças Armadas. Aqui em Goiás, o governador também fala a minha polícia, o meu bombeiro. Isso é um jargão que a própria autoridade pública, comandante em chefe, utiliza. Mas para a gente se sente até honrado quando um chefe de Estado utiliza esse jargão, porque significa que ele olha para a gente como um parte integrante do Estado Democrático de Direito. Isso aí não influencia psicologicamente, não. Não, mas eu fui além, eu não perguntei só isso, não. Eu perguntei o seguinte, quando o presidente fala em meu exército, eu quero saber o seguinte, ele tem um exército hoje paralelo, digamos assim, formado por membros das polícias militares de todos os estados brasileiros e também por membros das Forças Armadas? Sileide, a Polícia Militar é um órgão que compõe ao sistema de segurança pública. A Constituição ela é bem clara, ela é subordinada aos governos estaduais. Nós temos ainda, o nosso cordão umbilical está ligado ao Exército, porque somos forças auxiliares, né? E como forças auxiliares do Exército, nós não somos forças auxiliares da figura do presidente da República. A gente não interpreta dessa forma quando ele fala o meu Exército está englobando a Polícia Militar. Não, a Polícia Militar ela é do povo goiano, é um patrimônio do povo goiano. E quando o próprio governador do estado fala a minha Polícia Militar, ele não está se referindo a um exército próprio dele, ele está se referindo a uma ramificação do Estado à disposição da sociedade. Então, eu não encaro como as polícias militares exército do presidente. As polícias militares é patrimônio de cada Estado e da população. Para encerrar da minha parte, tenente, já que estou contando muito com a sua boa vontade, eu vou fazer mais uma pergunta, que é a seguinte. O Exército, o comando do Exército tem uma preocupação muito grande de não politizar o Exército, separar o Exército do presidente da República. Aqui em Goiás, com esse episódio aí, né, que aconteceu essa semana, eu pergunto para o senhor o seguinte... e também com essas informações de que os policiais, né, querem se filiar, os que podem, querem se filiar ao partido do presidente da República, tem o presidente da República como mito. Eu pergunto para o senhor o seguinte, existe o risco de politização da Polícia Militar de Goiás a favor de um presidente da República e contra outras forças adversárias a ele? O risco é zero. Zero, não existe risco nenhum. A gente precisa deixar bem claro que, assim como as Forças Armadas, as polícias militares e bombeiros militares, as suas atividades típicas de Estado, em momento algum, serão politizadas. Pelo contrário, as próprias corporações têm as suas ações voltadas para o princípio da legalidade, para tanto que nós militares somos vedados à filiação partidária. Nós só podemos filiar na época da convenção. Então, isso é zero. A sociedade goiana pode ficar tranquila, porque a centenária Polícia Militar do Estado de Goiás, por exemplo, jamais será politizada, porque ela tem as suas raízes fincadas na rocha, nos princípios da hierarquia e disciplina, e nós temos a consciência, enquanto policial militar, que nós somos o divisor de águas entre o caos e a ordem, e cabe a nós a manutenção da ordem do Estado Democrático de Direito, e governo nenhum, autoridade pública nenhuma, pessoa nenhuma irá politizar as corporações militares, seja elas estaduais ou federais. Por quê? Porque as nossas razões, os nossos princípios hierárquicos e doutrinários estão galgadas tanto nos princípios constitucionais quanto nas legislações castrenses, voltada estritamente para o cumprimento da ordem, da paz social e a manutenção da democracia, porque nós somos atividade típica de Estado. Isso é zero. Não existe possibilidade nenhuma de ser politizada as ações policiais militares.
Tenente, muito obrigada. Rubens. É isso, subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus, presidente da ASEGO. Um abraço, presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui, a disponibilidade, idas e vindas aqui, a internet às vezes não ajuda, mas a gente conseguiu aqui ao fim fazer uma entrevista sobre vários assuntos aqui, com muitas abordagens com o senhor. Obrigado pela disponibilidade, um abraço, bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigado Cileide, obrigado Rubens, obrigado a todos da Rádio Sagres, é um prazer estar esclarecendo e à disposição da sociedade goiana. Um bom feriado para todos vocês. É isso, tem feriado chegando, para quem tem, bom feriado, um abraço ao senhor, obrigado. Eu não tenho. Eu também, esse nós não temos, a escala não nos favoreceu. Um abraço, subtenente, obrigado pela entrevista, a disponibilidade aqui de conversar com a gente, vários assuntos. Subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus, presidente da ASEGO, Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar aqui do estado de Goiás, falando a princípio, né, sobre o caso da prisão. Foi realizada ali por uma equipe contendo o tenente Albuquerque da Polícia Militar, prisão do petista, né, militante petista, secretário estadual do partido, o Arquidones Bites, em Trindade. A prisão foi feita, mas a Polícia Federal apontou que não havia ali o enquadramento da Lei de Segurança Nacional. Há uma divergência, uma visão diferente. A defesa da atitude do tenente Albuquerque da Polícia Militar pela ASEGO e outras entidades representativas de policiais militares. Sobre esse assunto, a princípio, entre outros, a gente conversou com o presidente da ASEGO, o subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus. Destaque a íntegra da entrevista, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.